Fala pessoal, sejam todos bem-vindos a mais um vídeo aqui no NS Futebol. Vou organizando aqui certinho para vocês. Seguinte pessoal, hoje a gente vai falar sobre Roma e Inter. Inter e Roma, Roma e Inter, que vão jogar pelo campeonato italiano. E a gente já vai direto para a tela já com a classificação. Então, olhando a tela com a classificação, a gente pode notar algumas coisas. Primeiro, é o confronto entre o sétimo colocado e o quarto colocado. Iago, você está analisando o jogo do sétimo com o quarto? Nessa etapa, já no final da competição, o que aconteceu? Aconteceu basicamente que Roma tem 58 pontos e a Inter 60. Então, por mais que pareça ser um confronto discrepante no sentido de quarto e sétimo, ser duas equipes de potes diferentes, se colocar assim, de níveis diferentes pela classificação, a gente ainda tem nesse cenário todo, deixa eu só acertar a câmera aqui para vocês, a gente ainda tem nesse cenário todo um grande ponto que é essa partida vale vaga na Champions, basicamente. Por quê? Porque teremos ainda, além de Roma e Inter, teremos Atalanta e Juventus e teremos também, Atalanta e Juventus é no domingo, ainda no sábado teremos, além de Roma e Inter, Milan e Lazio. Então, desses três jogos que estão ali, você tem o confronto basicamente do segundo até o sétimo. Só o Napoli ali que ele enfrenta, aliás, até o Napoli, se não me falha a memória, deixa eu confirmar aqui, mas o Napoli pega a Fiorentina, ou seja, o Napoli ainda pega o oitavo. Obviamente o oitavo já está muito distante do restante, mas a gente tem o confronto entre os 8 primeiros, basicamente é essa a rodada do italiano. Primeiro com o oitavo, você tem a Lazio contra o Milan, então segundo e sexto, Juventus pega a Atalanta, então terceiro e quinto, a Inter pega a Roma, quarto e sétimo. Então ali olhando ali pela sequência de classificação. E nesse cenário que a gente está partindo, desse pressuposto que a gente está partindo, a gente vai observar também o seguinte. A gente vai olhar o Excel e olhar aquilo que a gente tem para análise. Nesse primeiro ponto, temos o seguinte. Roma 60, Inter 55. Então, nesse ponto de partida, a gente tem uma ligeiríssima vantagem para Roma. Para o que a gente utiliza aqui no canal como indicador, seria uma vitória por um gol de diferença para a Roma. Mas assim, geralmente a gente utiliza de 0,5 para cima e tem 0,54. Então assim, está bem na faixa limite do que seria provável o empate. A gente ainda vai para o sentido da Roma vencendo por um gol de diferença, mas a probabilidade de empate não é tão difícil assim. Quando a gente observar os critérios, a gente tem que entender que essa equipe da Inter jogando em posse da bola tem maiores números do que a Roma jogando em posse da bola. Então, quando a gente olhar passe, por exemplo, a vantagem é da Inter. Quando a gente olhar taxa de conversão, por mais que sejam parecidas, a vantagem é da Inter. Quando a gente olhar o número de chutes a gol, a vantagem é da Inter. Quando a gente olhar conversão, os números são idênticos basicamente, muito pouca diferença para a Roma, mas a vantagem no geral, na fase ofensiva das duas equipes, numericamente está voltada para a Inter. Na fase de defesa, há um equilíbrio um pouco maior, onde a Roma leva vantagem no bloqueio, na defesa, leva vantagem na recuperação da posse. Então tem um cenário mais favorável a Roma se defender e a Inter atacar. Esse é o cenário de ponto de partida que a gente está observando. Nesse mesmo cenário, a gente pode entender os adversários, ou seja, como os adversários conseguem impactar o jeito de jogar das duas equipes. E aí, nesse ponto, vale ressaltar, a Roma sofre menos com o adversário. Então, a Roma sofre menos chutes, sofre menos gols, e isso acaba acarretando, logicamente, numa vantagem ligeira para a equipe da Roma, porque ela consegue equilibrar um pouco a situação na fase ofensiva, mesmo que tenha vantagens ligeiras para a Inter, mas o adversário fere menos a Roma do que fere a Inter, principalmente quando a Inter joga fora e a Roma em casa. Então está partindo desse ponto. Se a gente for fazer aquele segundo cenário, o cenário com os pesos, a gente passa a ter uma vantagem inversa. Ou seja, a Inter jogando contra equipes contra equipes que são mandantes, mas são do nível 2, que é o caso da Roma hoje na sétima colocação, a Inter passa a 50 e a Roma jogando contra equipes do pote 1, como visitante, passa a 44. Então essa vantagem que é ligeira
para Roma, né, quando a gente olha o primeiro cenário, passa a ser ligeira, favorável à Inter. Tá? E aí aqueles pontos que a gente colocou, de novo, só a posse da bola que equilibra, e aí fica um pouquinho mais favorável para Roma, o restante passa a ser da Inter. E na defesa tudo passa a ser da Roma. Então, quais são os pontos para um analista de desempenho, para alguém que esteja observando os jogos entender? Que a gente tem esses dois cenários de ponto de partida, a gente tem um cenário mais macro, digamos assim, com mando de campo, e a gente vai ter um segundo cenário onde, mesmo eu só selecionando melhor, eu acabo tendo diferença na previsão. E aí, é claro, de novo, como a gente falou isso nos últimos vídeos, principalmente no vídeo de ontem, entre Milan e Lazio. A gente sabe, eu estou num quarto em Limeira, e tem o analista de desempenho da Inter, um analista de desempenho da Roma, você tem os treinadores, você tem o que eles esperam do jogo, e é claro que isso não vai ser idêntico ao que está aí. Mas tem 2 pontos de partida aí, e é claro que isso vai facilitar ou facilitaria uma possível observação e até uma possível intervenção como analista ou como treinador. Né? Sabendo que tem 2 cenários, eu identifico para onde o jogo pode ir nesse sentido, e identificando as possíveis combinações, eu posso pensar em estratégias para dar vantagem para a minha equipe, seja a minha equipe a Roma ou a Inter. Então temos esses pontos aí para a gente entender e para a gente também observar com mais carinho nesse momento, que é uma reta final, ou seja, é uma situação muito complicada. Muito complicada. Ah, Iago, por que você fala que é muito complicado? Afinal de contas, quando você coloca ali os resultados, as coisas são mais fáceis. Na verdade é muito complicado porque há outras variáveis. Né? Quando a gente observa essas variáveis, o que a gente está observando é a média ao longo da temporada. O grande detalhe é que você tem, o caso do vídeo de ontem também passa pelo mesmo processo, você tem um Milan de ontem e uma Inter de hoje que vão disputar daqui a algum tempo, na quarta-feira, uma vaga na final da Champions League, então o foco não é esse. Você tem uma Roma que está na Europa League, que talvez o foco também não seja esse. Você tem, além disso, uma disputa pelo título que acabou, basicamente. Né? Você tem um Napoli que já é campeão, eu estou gravando isso no dia 3/5, então o Napoli ainda não jogou contra a Udinese, mas se não foi ainda, vai ser. Então a gente precisa entender qual é o impacto que o título definido tem na Lazio, qual é o impacto que esse cenário de disputa de Champions ou disputa de Europa League vão impactar Roma, Inter e Milan. Você tem ainda a Fiorentina, que também vai disputar a Conference League, então pode ser que não entre com força máxima contra o Napoli, ou se daqui para frente com alguns confrontos diretos contra essas equipes também não entre com força máxima. Então tudo isso precisa ser colocado na balança e é muito difícil colocar na balança. Esse é o grande ponto, é muito difícil entender o que impacta. E é claro, os números vão dar um ponto de partida, mas é a leitura do contexto e do dia a dia que vai dar um norte, vai dar um sentido para cada uma das análises que a gente for fazer aqui no canal, e também que você possa fazer no clube ou que você como torcedor possa analisar a tua equipe no dia a dia. Não adianta só olhar os dados que a gente está fazendo, a gente está fazendo um ponto de partida à distância, mas o ideal é sempre ir aprofundando cada vez mais nas informações e no dia a dia de clube. Beleza? Espero muito que vocês tenham gostado do vídeo. Gostou? Curta, comente e compartilhe esse vídeo com o máximo possível de gente. E é claro, se inscreva no canal e ative o sininho para receber todas as notificações. Um grande abraço a todos, obrigado pelo carinho e pela audiência com o projeto e até mais. Valeu!